E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, vazou uma coisa muito interessante de Five Nights at Freddy's, talvez um dos maiores vazamentos, né, da franquia de Five Nights at Freddy's até agora. E eu vou estar aqui com vocês para comentar sobre isso. Bom, basicamente esse vazamento que a gente teve aí de FNAF é o The Talbert Files, né, o livro da The Talbert Files, que essa versão é do The Fred Files, né? Essa versão ela realmente existiu, é uma versão excluída, né? Porque o Scott Calton ele ia lançar esse livro, mas ele decidiu fazer o FNAF 6, que era o final, entre aspas, da história de Five Nights at Freddy's. E por isso eles não levam tudo isso como sendo canônico. Então, por favor, eu vou falar várias coisas aqui nesse vídeo que vão soar muitíssimo interessantes para todos vocês, mas não levem tudo como verdadeiro, porque é uma versão descartada desse livro, beleza? E aí você deve estar se perguntando aí, como que eles descobriram, né, esse livro, de onde veio que esse livro que só lá de 2017, 18, como que foi revelado somente agora? Bom, é que o antigo funcionário da Scholastic, ele tinha essa versão dessa história e ele pegou esse material descartado para fazer fanfic sem autorização do Scott Calton, né? Então, The Fred Files teve 3 versões até vir a versão oficial original, que é que a gente tem. Todas são oficiais originais, né? Mas a versão final, que é o que a gente tem hoje, dá para comprar e ler. Então, o Talbot... eu não sei se eu tô falando o nome dele corretamente, mas ele era aquele doutor que estava investigando o William Afton da Fazbear Frights, né? O Scott ele queria explicar a história de FNAF nesse livro, né? Com essa investigação desse personagem aí que só foi aparecer agora na Fazbear Frights. Mas ele decidiu fazer o encerramento no FNAF 6, beleza? Aí tem algumas coisas do Dead Project, com a imagem da Cassie segurando uma Happy Frog ou algo assim no livro. Tem também detalhes do Fight Player 2, né? Que é uma história da Fazbear Frights também. Então tem várias coisas nesse livro que vão dar gancho para Fazbear Frights, que é uma coleção de livros mais recente. Tem o nome completo da Cassie, que é a criança do Golden Fred, que dá vida ao Golden Fred. Tem um tal de Tucker, né? Que é o sobrenome da Cassie. Agora a gente tem aí o nome completo da Cassie, que é Cassie Tucker, que tem relação com o FNAF AR também, esse nome Tucker, que ele era um gerente, eu acho, alguma coisa assim. Então aqui tá escrito, né, Uncle Steve Cassie Tucker, e aqui eu não traduzi essa parte porque não é, acabei de falar pra vocês que tem a ver com o FNAF AR, que tá tudo aqui. Temos também a conexão do Funny Guy com o Michael Afton, né, como vocês podem ver aqui. Também aqui My Happiest Day, Cassie Tucker. Essa parte aqui eu não vou traduzir, porque é basicamente só o título que vai realmente interessar, né? Então basicamente vai falar aqui do Golden Fred como Cassie, e que o Michael Afton ele já teve conexão com o Steve Callahan, que é o Funny Guy, beleza? Aí o Talbert ele disse que o Funny Guy o Steve Callahan ele teve contato com o Michael Afton, o que vai ajudar a gente a confirmar a idade do Michael Afton, né? O livro tem muita referência que se encaixa na história, também tem várias coisas que dão cabo para a Fazbear Frights, como eu já falei, e também tem uma coisa muito interessante que é a carta do William Afton. Isso mesmo, uma carta escrita pelo William Afton lá em 83, que eu não tinha visto essa carta até eu assistir o vídeo do Core. Então obrigado, Corinho, por ter me ajudado a achar essa carta. Eu vou ler essa carta aqui para vocês meio que rapidamente, só para vocês entenderem. Tá aparecendo aí na tela para vocês também a carta traduzida. Durante toda a minha vida mortal não fui capaz de compreender exatamente por que não sinto as coisas que são consideradas normais. Na verdade, tudo que sinto é raiva por outros que não merecem a vida que lhes foi dada, por não aproveitarem o que está além da tangibilidade. Apesar da morte do meu próprio filho, não sinto tristeza, nem arrependimento e nem dor. Eu me sinto ridículo, e a fúria ardente dentro de mim continua como um trovão, mas a raiva não me levará a lugar nenhum, a menos que eu a transforme em outra coisa.
se houver sentido para a vida, se houver um propósito para todas as dificuldades e tristezas, continuará sendo um sonho ilusório. Para alguns, o mistério da morte e da vida após a morte é assustador e avassalador, mas aprendi a abraçar essas incógnitas. Se alguma coisa merece o nome de Deus, são as próprias leis da natureza, a única verdade universal, os únicos poderes superiores a quais todos devemos nos curvar antes que o nosso tempo se acabe. Cada lugar por onde ele andou e cada lágrima que derramou deixou seu efeito na realidade. Na verdade, não se pode morrer se sobrar um pedaço. É apenas uma parte deles que morre. Vou replicar isso e criarei algo com o poder de dar o dom da vida. Eu simplesmente preciso de um voluntário. Talvez aquela garota Tucker, que ele tá falando da Cassie, Golden Fred, ela brilha demais com um sorriso brilhante. Ela é um recipiente de amor que logo irá estourar. Vou aproveitá-la. Bom, então aqui ele fala que ele vai atrás da Cassidy, né? Depois fala aqui que um tal de Emmett Tucker, né, tá procurando pela Cassidy. No caso aqui essa carta é de 83, porém tudo foi mudado, né? Porque o Golden Fred ele foi só surgir no MCI apenas em 85, não em 83. Aqui a gente tem a postagem do blog do Dr. Ryans aqui, que ele fala: eu já disse isso, mas não existe um segundo filho de Efton. Não tem interesse em pesquisar fantasmas que estiveram no prédio antes de 20 de junho de 1945. Então é meio confuso o livro mesmo, essa parte, até porque ele não foi finalizado. Temos aqui também falando da Circus Baby Pizza World, né? Nasceu o mundo Circus Baby Pizza, apresentando 3 artistas robóticos de última geração. Disse que Circus Baby esteve aberto durante 1 ano antes de enfrentar dificuldades. Módulo de controle primário. O mundo de Circus Baby Pizza está aberto de segunda a sexta. E tudo mais. E aí ele fala para conhecer o elenco de todo mundo que tem lá na Circus Baby. Então ele fala Circus Baby, Funtime Foxy, Balestrina, eu acho que ele fala aqui. Bom, a Balora tinha outro nome, isso que dá para entender, porque tá meio embaçada a imagem. E aqui ele fala sobre o MCI. Crianças Desaparecidas, MCI, dia 26 de junho de 1985. Aí ele fala Sr. Suzy, Gabriel Gardner, Fritz Smith Jr., que é o filho do guarda do FNAF 2, mas já eu falo, e Jeremy Friedland Jr. e a minha amada filha Cassidy Talbert. Aqui ele fala Cassidy Talbert, tá vendo? O nome dela era Cassidy Tucker, agora é Cassidy Talbert. Então, acho que é por isso também que eles nunca falaram sobre o nome da Cassidy, porque eles ainda estavam decidindo isso, né? E por isso que não foi... esse livro, obviamente, ele não é pronto, então por isso que tem as duas identidades da Cassie, né? Uma como ela sendo filha de um tal de Tucker e outra como ela sendo filha do próprio Talbot. Então, o Withered Bone, ele é filho do guarda do FNAF 2, né? Porque é o mesmo nome, só que Junior, né? Então tem coisas no livro que são meio esquisitas mesmo, tem algumas coisas que puxam a história para um lado, outras caminham para outro lado, mas no final algumas coisas até que fazem sentido, até porque, como eu já falei várias e várias vezes, o livro ele não foi finalizado. É como se fosse só o beta do livro mesmo e dane-se. Bom, aí aqui tem uma lista de suspeitos do MCI, né? Não vou falar a data que eu já acabei de falar. Então, William Afton, 40 anos, né? Que é o suspeito mais óbvio, que tinha uma obsessão pelo robô Bonnie. Obviamente isso é referência porque o Scott Calton tava sonhando com o Bonnie quando ele tava fazendo FNAF. Então, alegadamente ele é um erroneamente eu acho, ele é um esquizofrênico, né? Ele foi diagnosticado como esquizofrênico de maneira errada só porque ele viu o Shadow, né? Então, deram a esse diagnóstico de esquizofrênico pro William Afton só porque ele conseguiu enxergar o Shadow, que a gente sabe que não é nem um problema mental, e sim esses remanescentes, essa energia ruim que tem. Por isso que o guarda do FNAF 2 ele enxerga muito o Shadow Bonnie, né? Essa é uma teoria minha, tá? Justamente porque o filho dele foi para o Bonnie, né? Então por isso que ele fica enxergando o Shadow Bonnie. Eu acho que tem relação. Steve Callahan, que é o Funny Guy, também foi um suspeito citado aqui na lista. Michael Afton, 17 anos, né?
e Emmett Tucker, ex-funcionário da Fazbear. O Michael Afton, por ter 17 anos aqui, ao que tudo indica, ele tá falando aqui que o Max Schmidt, ele não é o Michael Afton, né? Até porque não teria como o Michael trabalhar no FNAF sendo tão novo, a idade não bate, né? Então parece que aqui ele tá querendo falar que não é o mesmo Mike. O livro fala até do leilão, né, das coisas da Fred's e tudo mais, que o FNAF 2 fica em St. George e não em Hurricane, como o FNAF 1. E tem várias coisas da Fazbear's Fright nesse livro que eu não vou ficar colocando aqui. Então aqui a gente tem mais detalhes dessa pesquisa do Talbert, né, que é histórico de pesquisa de Emmett Tucker, né, como acender o fluido de isqueiro de maneira alguma coisa eficiente relatos de crianças desaparecidas e onde fica as Fazbear Family Diner. Então, basicamente é isso, reforçando que tudo isso não é canon, né, não dá pra falar que tudo isso é verdade. Então eu sei que tem muita coisa interessante, muita coisa legal, mas não é suficiente para sair por aí cagando história e falando que tá tudo certo, até porque o rumo da história mudou e esse livro é apenas uma versão descartada. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e entendido qual é que é essa treta desse vazamento de FNAF, que ficou muito repercutido aí nos últimos dias, nas últimas horas. Então, esse é um vídeo pequeno, acho que vai dar mais ou menos uns 12 minutos de vídeo. Eu tentei resumir ao máximo tudo que eu consegui para entregar esse tema tão complicado que foi surgindo agora sobre FNAF dessa maneira mais curta e rápida. Então, se você gostou, por favor, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e comenta aí embaixo o que você quer que melhore aqui no canal, que eu vou estar lendo todos os comentários. Falou e Deus te abençoe, até o próximo vídeo.